Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna Oliveira, estou aqui para mais um devocional dessa semana e estou aqui para contar um tema para vocês lindíssimo, que é assim, acolhedor. Sabe qual é? Deus te perdoa. Bora saber mais um pouquinho sobre isso? Mas antes, vamos orar. Paizinho amado, Pai querido, obrigada por tudo, Senhor. Obrigado por esse início de semana. Obrigada, Senhor, pelas tuas provisões. Obrigada pelo respirar, pelo nosso alimento, pela nossa cama, pela nossa família, Senhor. Habita em nós todos esses dias. Esteja com a gente, Pai, nos enchendo do teu Espírito Santo em todas as horas do nosso dia. Que a tua face seja a nossa face. Que sejamos a tua face, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos embora começar o nosso devocional de hoje, que está maravilhoso. Eu acho que Deus já perdoou, acho que todo mundo, né? Que a gente vive pecando, gente. Só da gente viver, acordar, ter nossos pensamentos, a gente já peca todos os dias. Somos pecadores. Mas Deus é misericordioso com a gente. E Ele nos perdoa, né? Vamos para o texto. Primeiro, texto base aqui. 1 João 1,9. Versículo 1, capítulo 9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ele já está dizendo, Ele nos purifica, né? Ele nos perdoa. Mas quando a gente vive no mesmo pecado, vive pecando, consequentemente, naquele mesmo erro, né? Não convém ao Senhor. A gente precisa pedir perdão e não fazer mais aquele mesmo pecado, não efetuar mais aquele pecado, né? Deus, Ele nos perdoa, mas não quer que a gente permaneça naquele mesmo erro, né? Errou, se arrependeu, pediu perdão e não voltar a pecar mais. E Deus, Ele não vê em ações, Ele quer ver o nosso coração. Se você pecou e confessou o seu pecado e foi perdoado, né, pelo Senhor, mas Deus sabe do nosso coração. Deus sabe se você vai voltar de novo a pecar, né? Porque o pecado vai estar sempre ali. E o inimigo quer que a gente peque. Então, assim, ele vai fazer formas com que a gente peque durante o nosso dia, né? E a gente já escutou falando sobre pecadinho e pecadão, que não existe, né? Tudo é pecado. Claro que existem pecados mais aflorados, né? Que a gente tem que ter mais cuidado. Mas todo pecado tem que ter a nossa consequência, tem que ter consequências. Por quê? Porque senão, gente, a gente volta a fazer as mesmas coisas. E é com o nosso pecado, com o nosso erro que a gente vai aprender. Se a gente não aprender, a gente vai ter que ficar sempre repetindo aquilo. E não convém ao Senhor isso, né? Pecou, se arrependeu, não volte mais a fazer aquilo. Não volte, confessa, Senhor, tá difícil, Senhor, eu não consigo sair desse pecado. Fale, confesse, seja íntimo do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai sondar o seu coração e vai ajudar a você a sair desse pecado. Mas não convém só do Senhor, tem que partir de você. Amém? E o nosso perdão, como eu já disse, né, exige o nosso arrependimento. Precisamos nos arrepender de coração. Se a gente nos arrepender, se a gente se arrepender, com certeza, a gente vai pensar muitas vezes antes de repetir aquela ação. Não é isso? E Deus quer isso, né? Que gere aquela sua mudança. Se a gente aprender com o pecado, com certeza a gente vai aprender com ele a não errar mais e gerar uma mudança na gente. É aquela mudança que a gente diz, oxe, fulano mudou, não foi? Fulano faz, mas aquilo não, menina. Tu lembra como ele era? Ele fazia assim, assim, assado. Às vezes Deus quis mudar, porque sentiu no coração. E aí a mudança vai naturalmente. Que depois a gente vai percebendo, a gente e a pessoa que está na transformação da mudança do Senhor.
como eu já li 1 João 1,9, né? Eu vou dizer aqui para vocês o seguinte: Deus nos perdoa, mas vocês lembram da história de Moisés? Moisés, ele foi um forte homem, né? Deus deu uma missão muito forte a ele, né? De livrar da escravidão muita gente lá do Egito, né? E ele conseguiu, juntamente com o Senhor. Mas Moisés, ele pecou lá, quando saiu do Egito. E passaram 40 anos para chegar na Terra Prometida. E Moisés não entrou na Terra Prometida. Deus, ele perdoou Moisés. E Moisés era aquele que conversava com Deus face a face. Escutava a voz do Senhor face a face. Mas Deus perdoou. Mas Moisés não entrou na Terra Prometida, não entrou em Canaã. Deus perdoou Moisés, mas Moisés não desfrutou da Terra Prometida. Muitas vezes a gente vai errar, vai haver erros que vai haver consequência pra gente, né? Às vezes a gente se pergunta, mas por que não aconteceu isso comigo? Mas por que Deus não deixou isso acontecer na minha vida? Às vezes são consequências de erros. Deus te perdoa, mas existe esse tipo de consequência, né? Vem muitas coisas na minha cabeça, porque eu já errei muito, já pedi perdão. Não voltei a pecar naquele determinado pecado. Peco todos os dias. Preciso mudar todos os dias. Preciso estar em mudança todos os dias. Mas naquele pecado, eu não volto mais a fazer. E eu declaro para a sua vida isso também. Não volte mais a pecar naquele pecado que você sabe qual é. E Deus está doido para te tirar dele. Ele só está esperando teu coração para te moldar, para haver mudanças e você não mais pecar naquele determinado pecado. E aí eu me pego pensando, né? Ai, meu Deus, não aconteceu isso comigo. Mas Deus me perdoou e isso já me satisfaz. Isso já me deixou mais feliz. Eu não volto mais a pecar naquele erro. Mas houve consequências e eu sei nitidamente qual foi a consequência, porque eu tenho certeza, se você pensar direitinho, você sabe. Porque você não foi contemplada com o que você mais queria. Porque certamente Deus te perdoou, mas houve consequências. Houve consequências. Deus nos perdoa, mas anotei alguns pontos aqui para vocês. Deus nos perdoa, mas não nos força a mudar. Ele não força ninguém. Deus está aqui, ó, aqui no nosso lado. Tá só esperando a sua ação. Você. Deus é nosso alicerce, gente, mas precisa vir de nós a mudança, né? O perdão é um convite de transformação, não a licença para continuar no erro. Licença, Senhor, deixa eu continuar nesse erro. Me perdoa, mas não estou fazendo por mal, não. Deixa eu continuar aqui devagarzinho, pequeno. Nem olha muito para mim, não. Não. O perdão é um convite de transformação na sua vida. Deus nos perdoa, mas Ele espera arrependimento verdadeiro. Ele vê o seu coração, Ele sonda dentro de você. Não adianta, você não esconde nada do Senhor. Tudo está aberto para Deus. Ele só quer a tua honestidade. Tu falar com Ele o que tu sente. Ai, Deus, tira isso de mim, tira essa inveja. Tira essa incredulidade de mim, Senhor. Fala assim com teu pai, porque teu pai é teu amigo. Ele é teu melhor amigo. Deus nos perdoa, mas as consequências podem vir, que eu falei agora no começo. Ele te perdoa, Ele te ama, mas vai haver uma consequência. Para te lembrar, muitas vezes é para isso, para te lembrar, deixar lá um holofote nesse teu pensamento, naquilo que tu mais desejava, para te lembrar a não voltar mais nesse pecado. Não voltar mais nesse pecado. Isso aqui está me ensinando de uma forma. Gente, esse devocional, eu venho aqui fazer esses vídeos, mas eu tenho aprendido mais, eu acho, do que estar passando coisas para vocês.
tem entrado no meu íntimo. Eu tenho tido mais tempo com o Senhor, tenho anotado, olha isso, muitas coisas aqui. Porque eu tô tendo essa conexão com esse devocional que vocês não estão tendo ideia. É bom demais. Mesmo perdoados, podemos enfrentar resultados das escolhas que fizemos. É isso que eu falei. Um alerta aí para vocês. Deus nos perdoa, mas também nos chama a perdoar os outros. Já liberasse aquele perdão daquela pessoa que te pediu perdão, ou que você precisa ir lá perdoar aquela pessoa. É forte, gente. Termina esse devocional aqui, manda uma mensagem para aquela pessoa, faz uma ligação, ou até mesmo marca um encontro. Porque Deus está te chamando para perdoar. Deus está mandando tu ir lá naquela pessoa que tu sabes. Essa mensagem aqui vai chegar na pessoa certa, que Deus quer que você perdoe, libere perdão. Quem é perdoado por Deus deve perdoar como Ele perdoa. Deus te perdoa todos os dias. E por que tu não pode perdoar aquele ser humano que é falho, assim que nem tu? Vai lá, perdoa. Vice? Deus nos perdoa, mas devemos abandonar o pecado. Te livra desse pecado de uma vez por todas. Mesmo tu não conseguindo, mesmo tu estando com correntes atrelado nesse pecado, em nome de Jesus, sai desse pecado, te livra desse pecado, faz jejum, faz oração, que eu tenho certeza que Deus está aqui querendo que você se livre dele. Esse pecado não te leva para frente, não te leva a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque tu estás acorrentado nele. Acorrentado. O perdão nos liberta, mas não nos acomoda. Esse perdão fala mais sobre você do que sobre a pessoa. Ele vai te livrar de tanta coisa, tanta amargura, tanta coisa ruim dentro de você. Porque quando a gente tem rancor dentro da gente, a gente só pensa nele. Então, assim, a gente é o que a gente pensa, o que a gente age. Então, assim, libera, solta, entende assim? E o último versículo diz assim: Deus disse, vai e não pequeis mais. João 8:11, para sua meditação. Peguem esses versículos, gente, que eu acabei de falar aqui para vocês. E vai estudar, pega um caderninho, faz a tua oração escrito, chora nos pés do Senhor, porque pecar está no nosso DNA, porque a gente é ser humano. Mas permanecer no erro não convém ao Senhor. Te arrepende, chora nos pés do Senhor, pede perdão ao Senhor e te livra desse pecado. Em nome de Jesus. Outra coisa, já finalizamos o nosso devocional. Curte, compartilha, segue nosso canal, se inscreve, né? Se inscreve no nosso canal. Aqui tá o meu Instagram para você me acompanhar no meu dia a dia, tá? Vamos embora para mais essa jornada nessa semana. Que Deus abençoe demais, que você se preencha com o Espírito Santo, né? E vai, não pequeis mais. Amém? Um cheiro e até a próxima semana.